Olá, é um privilégio poder estar com você mais uma vez no nosso Café Teológico aqui da Rede Evangelizar de televisão. O tema do Café Teológico de hoje é a disseminação da independência feminina. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a professora historiadora e doutora em História Maria Cecília Pila e a doutora em Teologia Clélia Peretti. Doutora Maria Cecília, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Clélia, muito obrigado também, doutora, por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado. Vamos começar pela história, que daí a gente pega e já vai de encontro à teologia. Olhando para a história, dá para pontuar, para identificar momentos em que as mulheres, mesmo em tempos remotos, tentaram se mostrar e ocupar o seu lugar na sociedade, professor? Olha, para não ir tão atrás, mas já indo, né, na antiguidade, entre os gregos, já se tentava dizer que as mulheres deveriam se calar, porque a palavra feminina podia ser perniciosa. Então, aquele papel feminino do gineceu, né, fechado, fora, guardado, é algo que vem de uma tradição no Ocidente que muitas vezes se utilizou por conta de se criar um pensamento de proteção. Então, a mulher, sendo um ser frágil e sensível, deve ser protegida. Uhum. E, ao longo da história, a gente vê também, um pouco mais recentemente, em relação à antiguidade, não exatamente em relação a nós, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vê alguns exemplos femininos numa tentativa, né, e uma tentativa permitida pelo mundo masculino de conseguir ter um papel, inclusive uma influência política. Nós temos, inclusive, algumas santas importantes, né? Como Santa Catarina de Siena, que teve um papel tão importante no momento do cisma, aí só para a gente se situar, século XIV, que foi chamada pelo Papa, então tem uma certa influência. Sim. Mas a gente percebe que o século XX é um grande século de possíveis conquistas. Para mim, isso não é um assunto absolutamente confortável, porque para mim sempre gera uma dúvida. É uma conquista realmente ou é um espaço permitido pelo mundo masculino? Então, por isso que eu imagino que a gente até está aqui, porque é um assunto difícil de se esgotar. Perfeitamente. Com relação à teologia, Clélia, a gente vai pegar sempre, quando estudar teologia, a influência do judaísmo, né, no cristianismo e nas religiões abrâmicas, como nós conhecemos, mas dá para perceber aí que o patriarcalismo judaico também colocou a mulher sempre num terceiro, no segundo lugar, escondeu a mulher, como disse a professora? Olha, eu diria assim que no judaísmo, inicialmente, não havia esse escondimento da mulher. Porque a mulher, ela tinha um papel muito importante, que é o papel da formação, né? Ela que é a transmissora do saber, ela que é a transmissora do conhecimento, né? Da própria sabedoria. O que a mulher vai começar, digamos assim, a ser mais escondida na história quando nós nos aproximamos perto do cristianismo. Aí que a mulher começa, então, quando o poder, digamos assim, o próprio poder do Império Romano vai entrando, a mulher, então, ela vai começar a sair da história e o homem vai se tornar, digamos assim, o grande patriarca, né? O pater família, como a gente entende dentro da própria história, né? Na própria história do patriarcado, né? Dessa figura do pater família que vai tomar o lugar do matriarcado, na verdade, né? E aí, quando nós vamos no cristianismo, a mulher ressurge novamente.
Porque no tempo de Jesus, ele reinsere as mulheres dentro do contexto. Então, sei lá, no judaísmo, em alguns momentos as mulheres são retiradas, elas têm um lugar reservado, mas no cristianismo, Jesus as introduz novamente. E esse é um período, digamos assim, quase 2 séculos da história da igreja, onde as mulheres, elas têm uma ação, né, dentro da história. O que acontece é que os relatos históricos, a história que nos foi transmitida, ela tenta colocar a mulher no silêncio, ela faz a mulher calar. E aí nós temos, aí no decorrer da história, sobretudo dentro da própria patrística, né, na época dos padres da igreja, alguns padres que começam, então, a ter um conceito negativo quanto às mulheres, né? Então, as mulheres podem ser uma causa de pecado, aliás, né? o conceito que se arrasta até hoje na Igreja Católica, é um conceito, inclusive, isso né? mesmo, né? Vamos ver o que o Papa Francisco vai fazer a esse respeito, porque ele já quebrou um protocolo, inclusive fazendo no lava-pés, colocando 2 mulheres. Isso mesmo. Quando a rubrica do direito canônico diz 12 varões, né? Essa é uma questão interessante da gente analisar também. Professora Maria Cecília, quando na nossa modernidade a mulher começa a conquistar o seu espaço? É o voto? É a luta das mulheres trabalhadoras? Quando isso acontece? Na verdade, retomando o que a Clélia disse, o poder feminino, que é um tema que eu tenho trabalhado já há algum tempo nas minhas pesquisas, o poder feminino dentro, na família, ele é um poder a ser redescoberto, né? Quando eu digo que a mulher ela é reclusa, tem também, é necessário se fazer uma análise de classe, né, ou de categoria, né, de categoria social. E também é necessário a gente pensar no espaço público, né? Esse poder público, isso é muito recente. E nesse sentido que eu dizia que, e que você, na verdade, agora me pergunta, é essa conquista desse espaço público, né? Desse poder, que eu também imagino que seja ou uma conquista ou um espaço permitido, né? Mas os grandes avanços, né? Eu tenho um pouco de temor quando eu falo avanço, para não dar necessariamente o sentido de melhor ou de pior, não é assim que eu quero, né, me expressar, mas no sentido de ter algum espaço, poder, por exemplo, hoje a gente tem uma presidenta no Brasil, né? Isso é uma coisa muito recente. Se você for ver que a Constituição da República de 1891, ela é a primeira a dizer que ao homem o homem não pode infligir castigos físicos sobre a mulher e sobre os filhos, isso é uma coisa recente. Ou então você pega 1977, que é o Estatuto da Mulher Casada, onde cai a imagem do cabeça do casal e você começa realmente, efetivamente, no Brasil, a igualar esse papel dentro da família e publicamente a palavra feminina ter o mesmo valor que a palavra masculina, pelo menos juridicamente, isso representa um grande avanço, sem dúvida. Mas é muito recente, né? É 1977. Exato. Eu acho que Clélia, eu gostaria, sim, de pontualizar o que a professora Maria Cecília está colocando. Acho que o momento, assim, histórico é o momento da Revolução Industrial, né? Quando as mulheres, né, a questão da fábrica, da industrialização, as mulheres começam a conquistar uma certa autonomia, né? Elas começam a sair de casa e elas começam, então, a se libertar um pouco, né? E elas percebem, sai do espaço, né? A professora está colocando o espaço público, o espaço privado. Acho que nesse contexto a mulher percebe que pode estar no público. E aí nós temos, né, todas as grandes conquistas das mulheres. Aí se inserem também nesse contexto os movimentos feministas, né, na luta pelo voto das mulheres, né? Só para entender aqui. Mas não necessariamente na Revolução Industrial. Não necessariamente. Na Segunda Guerra Mundial, isso, muito né? mais. Mas dá um pontapé inicial, Na né? verdade, muita coisa nebulosa, porque quando se fala, aí vem a questão da categoria social também. Ou depois da Revolução Social, Revolução Industrial, você pode falar em classe social. A mulher pobre, ela sempre trabalhou.
Só que a legislação, ela dizia que para a mulher até 77, para a mulher trabalhar, ela tinha que ter permissão do marido. E nós estamos falando nesse momento em que o Congresso reconhece o trabalho das trabalhadoras domésticas, Que inclusive. é uma questão que passa por uma questão de gênero. Exato. Porque a categoria mais ligada a esses setores de trabalhos, que especialmente na história do Brasil, nos remete a uma condição de escravo. Né? Não que a doméstica seja uma escrava, necessariamente, né? Porque também todas essas discussões que têm se feito em torno desse tema, muitas vezes me causa espécie, né? Mas é um problema ainda que nos remete a esse passado nosso colonial, onde culturalmente se construiu uma hierarquização na questão dos trabalhos. Né? Alguns trabalhos, como os trabalhos domésticos, eles são da mulher por uma desvalorização e são trabalhos que também se remunera pior. O que vocês estão me dizendo é que para a mulher ter conseguido o espaço doméstico, se é que ela conseguiu algum já, ela teve primeiro que conseguir o espaço público? É isso ou não? Não, primeiro ela consegue o espaço doméstico. Isso, a libertação, né? O poder doméstico ela tem, porque como a Clélia falou, a mulher ela tem o poder de formação. Então, quando eu estudei, primeiro Grécia, quando eu estava na escola, a gente sempre estudava assim. As mulheres de Atenas? Esparta, exatamente. As mulheres de Atenas. Esparta, as mulheres podiam ir para a guerra. Então, Esparta era um estado mais progressista em relação às mulheres. E Atenas não. Hoje, a nova historiografia trabalha com outros temas, dizendo que, com a ampliação da visão de poderes, não é necessariamente porque a mulher está no espaço público, é permitido esse espaço público, que realmente esse poder é efetivo. A mulher de Atenas, ela tinha mais tempo na educação dos filhos. Então, será que esse poder não era, de alguma forma, mais decisivo na sua contribuição à sociedade e até mesmo ao espaço público? Essa influência helênica que vem determinar, inclusive, a própria Sagrada Escritura e a própria interpretação, também influenciou, digamos, o mundo judaico nesse aspecto que a professora levanta com relação às mulheres ou não? Com certeza, porque nós temos aí o quê? Nós temos inicialmente toda uma formação, né? Nós vamos entrar dentro do contexto onde se dá a própria história, né? Na questão teológica, me refiro agora à questão teológica, né? Quando, no momento do cristianismo, nós temos aí toda uma concepção, né? Nós temos a fusão das várias culturas, né? Da cultura helenista, da cultura grega com a cultura romana, e aí se fundem esses valores, né? E aí mesmo a mulher, ela se torna realmente uma escrava, né? Ela se torna uma vítima, muitas vezes, de um poder. Mas nós vamos, assim, no decorrer da história, e mais, eu diria assim, no século XIX, no século XX, onde as mulheres, elas também se percebem como pessoas que são inteligentes, elas conquistam inicialmente um espaço de poder escrever. Veja só a questão, a mulher não podia escrever nada sobre filosofia, a mulher não podia redigir um texto que era importante. Por quê? Porque a ela era reservado o quê? Somente a possibilidade de escrever poesia, a possibilidade de escrever um romance. Por quê? Porque na própria casa, a própria constituição da família também havia o espaço que era reservado para o homem. O espaço intelectual era o espaço do homem. A gente já vai continuar com essa conversa que, como vocês viram, começou bem animada, né? No próximo segmento, vamos falar um pouco mais da história, mas vamos falar também da modernidade. Os benefícios, isto é, o bônus e também o ônus que a modernidade e que o avanço do espaço conquistado pelas mulheres trouxe para a nossa sociedade. Nosso intervalo é um momento só para um cafezinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, que está discutindo, conversando sobre a disseminação feminina, o espaço conquistado pelas mulheres. Está comigo aqui a professora de História, doutora Maria Cecília Pila e a teóloga Clélia Peretti.
Nós estamos falando no primeiro segmento sobre alguns dados da história. Vamos retomar um pouquinho da história agora, para depois falar do momento presente, que é muito importante para todos nós. Me ocorre de lembrar aqui de uma figura feminina importante para a história do Brasil, para a nossa história recente, que é Chiquinha Gonzaga, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa mulher nessa quebra de paradigma, nesse rompimento com o machismo. A Chiquinha Gonzaga é interessante porque quando a gente faz algumas leituras a respeito desses espaços permitidos à mulher, existiam alguns padrões, né? E nesse tempo seria o padrão da moça séria, que segue todo aquele padrão, né? A dona de casa, ou aquela submissa ao marido, submissa a um determinado modelo. Casadoira. E aquela que se chama moça leviana. Leviana. E a Chiquinha Gonzaga, a partir de um determinado momento da vida dela, vai se enquadrar naquilo que se diria leviana, né? Que é a área das artes. Para os padrões da época. É lógico, é lógico. E leviana, volta e meia, a gente tem uma conotação tão somente de liberdade sexual, mas não é só isso, né? A leviana é aquela que rompe um determinado padrão e, nesse sentido, ela rompe, né? E depois, o grande rompimento é, inclusive, ela casar com um homem muito mais novo que ela ser uma artista, né? Então, ela foi uma grande transgressora e ela pagou um preço alto, porque ela foi considerada à margem daquele padrão que a sociedade esperava da mulher. Apesar de todos esses avanços, professora Clélia, a teologia, nós temos excelentes teólogas, talvez melhores do que os homens, inclusive muitas que eu conheci enquanto estudava. Mas onde estão essas teólogas? Estão escondidas debaixo do manto conservador da igreja? Olha, eu diria assim, na nossa realidade brasileira, nós teríamos assim, algumas teólogas que são de nomes, né? Nós temos aí Maria Bingmer, a Ana Tepedino, a Ivone Gebara, algumas figuras assim que marcaram a história brasileira com a teologia da libertação, né? São teólogas que vão nascendo dentro da teologia da libertação e elas vão se posicionando na sociedade e elas vão junto com os movimentos feministas e depois dentro do movimento feminista com a teologia da libertação. Mas, digamos assim, é um número muito pequeno de pessoas, de mulheres que estão inseridas na teologia. Isto por quê? Porque nós temos toda uma história ali da questão da teologia que não era permitida para as mulheres, né? Não era permitido às mulheres terem acesso à Sagrada Escritura. Não era permitido às mulheres terem acesso às academias da teologia, a academia da filosofia, que era indispensável até pouco tempo, né? Para você fazer teologia, ter filosofia. Então, as mulheres, praticamente, elas foram, assim, deixadas, mais uma vez, à margem da história. E esse cenário presente não mudou muito ainda, não, né? Eu vejo assim... Eu diria que hoje, lentamente, nós temos mulheres que estão se inserindo na teologia, mas muitas vezes por caminhos diferenciados. Veja só, trazendo um exemplo, na PUC do Paraná, hoje nós temos 4 teólogas mulheres que estamos trabalhando. Isto desde quando surgiu a teologia, de 2009 até 2014, já estamos 4 mulheres, presença feminina trabalhando na teologia. Isto mostra o quê? Que muitas vezes depende do ambiente, do local onde nós estamos inseridas para conquistar o espaço. Mas não é um espaço fácil para a mulher na teologia. É um espaço a ser conquistado cotidianamente. Perfeitamente. Professora Maria Cecília, uma pesquisa recente apontou, eu anunciei no bloco anterior que a gente ia falar sobre os ônus e os bônus da modernidade. Que as mulheres estão bebendo mais do que os homens. Eu acho que estão fumando mais do que os homens também. Nessa tentativa de conquistar o seu espaço, as mulheres acabaram aderindo aos piores vícios dos homens também ou não? Mais uma vez eu volto à questão da... Permissão lógico, ou conquista? Tem a questão do contexto histórico e também tem a questão, mais uma vez, da classe social. Sim. Insisto em que a mulher pobre sempre trabalhou e sempre esteve sujeita, inclusive na Revolução Industrial, aos piores trabalhos. Inclusive pior do que os dos homens.
E na sociedade escravista, também os trabalhos mais perigosos, porque a mulher era mais barata do que o escravo homem. Até hoje a mulher Até é mais hoje, barata né? ainda. Ainda é. É uma das conquistas, né? Mas no trabalho ainda há uma grande desvalorização. É verdade. Na remuneração. Isso é um espaço ainda que a gente precisa conquistar. A mulher também, além de ela poder frequentar determinados lugares, por exemplo, o café era um lugar que contribui para a mulher sair. O café é um lugar que a mulher pode ir. Né? Nos anos 20, nos anos 30. Os bares, as mulheres já não podiam ir. Ficavam na categoria da mulher leviana, né? E aí não poderiam mais ser casadoras. Mas esse espaço é um espaço a mais onde você pode adquirir o vício. E a igualdade nem sempre é uma igualdade com responsabilidade, né? Então a mulher, algumas que não têm esse preparo, né? Porque também é preciso você ter estrutura para ocupar o lugar que você conquista, trabalham demais, se estressam demais. Também tem uma pesquisa em que os problemas cardíacos, hoje as mulheres, os hospitais estão cheios de mulheres tendo infarto, né? Provavelmente por conta do excesso de trabalho, dirigindo grupos. E a questão das minorias é que você tem que ultrapassar. Então, já que eu sou mulher, eu não preciso trabalhar X, eu tenho que trabalhar X ao quadrado. Isso aí remete também a um perfeccionismo. Quer dizer, eu tenho que ser melhor do que o homem. Eu preciso ser melhor que o homem, porque não é tão somente por conta de que eu tenho que ser perfeita, mas é porque, visto que o meu espaço ainda não está legitimamente conquistado e reconhecido, eu preciso o tempo inteiro provar que eu sou boa. Certo. Isso acontece também na área da teologia. Por que a gente fala tanto de gênero? Olha, nós falamos de gênero por causa dessa questão mesmo da igualdade, né, entre homens e mulheres. Nós sabemos que dentro, agora vou não só para a teologia, mas a questão de gênero, nós sabemos que nasce nos anos 80, né, dentro dos movimentos sociais, e a teologia, então, pega esta categoria de gênero para poder realçar esta questão da igualdade e da diferença, né? Por quê? Porque dentro da igualdade e diferença se perde, na verdade, a questão da metafísica, ou questão da transcendência, né? Vários movimentos, mas seria todo um tema muito grande para ser discutido neste âmbito. Mas na teologia também nós vemos assim, digamos, na questão política, desde 1994, que é um marco, digamos assim, histórico da questão da introdução da questão de gênero para a conquista das mulheres nas políticas públicas, né? Nós faço agora referência à Conferência de Cairo, né, 1994, a conferência também de 94 sobre as mulheres Pequim, que ela dá assim todo um ciclo de conferências até chegar no Brasil, né, em 1996, quando nós vamos ter aí a introdução desta categoria de gênero sistematizada. E esta categoria de gênero nas políticas públicas do Brasil, que vai, consequentemente, nos influenciar também na teologia, ela é fortificada com a tomada de posse do presidente Lula, né? Quando ele, em 2002, com a sua propaganda política, ele trabalha essa questão da igualdade entre homens e mulheres. Perfeito. Em 2003, o que ele faz? Ele cria a Secretaria de Políticas das Mulheres para fortificar no Brasil a implementação de políticas, né, relacionadas à questão de gênero, mas que estas políticas, elas têm a ver também com a questão, a questão mesmo da epidemia da AIDS, né? Por quê? Porque a análise que a gente vem fazendo das mulheres, as mulheres hoje são vítimas, são mais vítimas do que os homens da epidemia da AIDS. E aí você questiona por que as mulheres são mais vítimas, né? Talvez por causa do ambiente, da classe social, mas não só do ambiente, da classe social, mas as mudanças, as conquistas que as mulheres também fizeram, né? E aí nós temos hoje um quadro muito grande, né? De questão da mulher vítima de isso, vítima daquilo, as minorias, vítima da violência. E o último, digamos assim, documento que eu acho que é importante para se falar da questão de gênero é o documento Rio+20, quando trabalha toda a questão do desenvolvimento sustentável e diz que o desenvolvimento sustentável não acontece se não acontece o empoderamento das mulheres, a autonomia das mulheres. E aí se reforça mais uma vez e se diz que os direitos das mulheres são direitos humanos. Isso nos chama muito a atenção, porque dizer que os direitos das mulheres são
são essas direitos mulheres... humanos significa dizer que os direitos das mulheres ainda não são conquistados. Ou não são humanos. Ou não são humanos. Maria Cecília, a mulher suplantou o problema do machismo, está suplantando as diferenças, os preconceitos que ela sofre. Do que ela é escrava hoje, na modernidade? Ela é escrava de alguma coisa? Eu vejo, quando a gente folheia revistas femininas, eu imagino que a gente tem uma outra escravidão. Então, até o século XIX a gente tem a escravidão do espartilho, que você não podia nem comer, né? Antes de colocar o espartilho, ou a crinolina, aquelas armações de arame que depois, por causa dos bondes, você tem que fazer articulações para poder sentar, enfim, né? Hoje a gente se escraviza por outras coisas, por modelos, por padrões. A gente tem uma doença que é tipicamente feminina, que tem a ver com a forma como a mulher vê o seu próprio corpo, a anorexia, a bulimia, a questão culto, da roupa, a ditadura do corpo. Do sexo também, né? Aquilo que nos anos 60 deveria ser uma conquista, passou a ser uma obrigação, né? A virgindade, enfim, temáticas que não se esgotam, né? E que são extremamente controversas e que a mulher muitas vezes é vítima, mas ela também é algoz. Porque os homens mesmo dizem que as mulheres se vestem para as outras mulheres e não para os homens. Isso. Né? As mulheres fazem a lipoaspiração, a plástica, o regime, muito mais para amiga, para contentar esse padrão, esse desejo de se sentir amada e inserida, do que muitas vezes para o mundo masculino. E depois instala-se aí uma hipocrisia, né? Porque geralmente ela chega e diz assim, amiga, como você está linda. Ah, isso mesmo, é verdade. Tipo assim, qual é o cabeleireiro que você foi para nunca eu ir, né? Porque ele não acertou. Está implícito muitas Então vivemos vezes. aí uma escravidão da moda. Vivemos uma das escravidões femininas hoje, não só femininas, porque inclusive existem... Nisso foi uma grande conquista, né? Os homens também são escravos. Os homens também metrosexual, eles também se enfeitam para os homens ou não? Aí já não sei. Ou para a competição? Aí já não sei. É porque aí o sexo virou uma competição, né? Pode ser também. Né? Problema. Talvez seja uma temática. Porque é interessante nesse estudo de gênero o quanto se estuda a mulher e o pouco que se estuda o homem. Mesmo. Nós temos hoje todo um estudo, né, nos Estados Unidos, mas no Brasil também, que é a questão da crise da masculinidade, né? Os homens estão em crise Eles não sabem qual é o papel deles qual mais. é o papel dele mais. Os homens perderam o seu próprio papel, porque os Isso é tema para um outro programa. O de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Quero agradecer muito a sua eu que presença, agradeço. sempre simpática, da professora Maria Cecília Pela, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, também da Pontifícia Universidade Católica, a professora Cléria Peretti. Duas mulheres com muita lucidez, com muita inteligência, que nos ajudaram a entender um pouco o universo feminino da modernidade. Foi um privilégio estar na sua companhia. Até o nosso próximo encontro.